Olá pessoal, tudo bem? Marco Antônio da Web Rádio Jarinu News, junto com a TeaCust Brasil e mais um podcast. Vou deixar a apresentação da nossa convidada junto com a Vivian e com a Marlene. Vivian, com você? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeaCast Brasil em parceria com a Web Rádio Jarinu News e com o patrocínio da Adega Falcão. Marlene, apresente a nossa convidada de hoje. Com todo prazer, Vivi. A nossa convidada de hoje, Gabriela Franco, Gabi, neuropsicopedagoga. Fale um pouco de você, Gabi. Muito prazer, meninas. Um prazer enorme estar aqui. Como Marlene falou, sou a Gabi, neuropsicopedagoga, pedagoga, apaixonada pela educação, apaixonada pelo desenvolvimento infantil. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre as funções cognitivas, esse processo de aprendizagem para o autismo. Muito bem. E o que são funções cognitivas e quais são a importância dela na aprendizagem da criança? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de funções cognitivas, acho que a gente tem que lembrar que é a nossa inteligência. É um termo onde as pessoas às vezes se perdem um pouco, né? Falam, o que é isso? Mas basicamente é a nossa inteligência. Cada um tem o seu, né, modo de aprender. Mas essas funções cognitivas, elas são super importantes e ela engloba algumas funções, assim, que são muito importantes para que, de fato, aconteça a aprendizagem para as nossas crianças, principalmente. Que é a atenção, a memória, controle inibitório, o foco dessa criança, o planejamento, as questões de pensar ali sobre o que ela está fazendo. Então, as funções cognitivas envolvem tudo isso, mais alguns aspectos, que nem a visão, a audição e por aí vai. E ela é super importante, porque sem essas habilidades, né, a gente não consegue ter um aprendizado de fato, um aprendizado efetivo. A aprendizagem, ela começa a ter algumas dificuldades, vamos dizer assim. Então, se a criança tem um probleminha ali na memória, na memorização, ela vai ter uma dificuldade para conseguir ter um processo de aprendizagem mais efetivo, né, de qualidade. E dentro, né, dessas funções cognitivas, a gente fala de memória, atenção, e aí a gente vai desmembrando, porque existem vários tipos de memória, vários tipos de atenção, e essas são as principais para que, de fato, aconteça a aprendizagem. Muito bem. Agora falando no autismo. Como no autismo, essa função cognitiva pode ser afetada no autismo? Bom, quando a gente fala de autismo, acho que o primeiro ponto também que precisa ter é que cada criança, ela é única, né? E o autismo, ele não existe uma receita de bolo que toda criança é igual. Normalmente, o que se afeta é o controle inibitório, o planejamento, né? A flexibilidade cognitiva. O que é isso, né, gente? Então, vários termos aí um pouquinho difícil. Mas o controle inibitório é aquela reação que a gente consegue controlar. A gente não dá ali a resposta imediata. Então, a gente consegue ter esse controle do nosso corpo, da nossa fala, para que a gente respira, pensa e faz. Esse é o controle inibitório. E muitas vezes ele é afetado em crianças que têm autismo. Assim como o planejamento. A criança, ela tem ali... Ela planeja aquilo e ela vai... arrisca, não tem margens para erro na cabecinha dela. Ou, muitas vezes, ela se perde ao se planejar. Ela não consegue fazer um planejamento efetivo daquela demanda que ela precisa fazer, que seja escrever, ou ler, ou resolver um problema. Às vezes, ela não consegue se planejar para iniciar essa tarefa. E isso vem muito ligado à flexibilidade cognitiva, que é a gente conseguir pensar fora da caixinha. Muitos autistas, eles têm esse problema, porque eles têm aquela rotina engessada, aquele pensamento... A rigidez cognitiva. A rigidez cognitiva. E isso pode alterar de criança para criança. Tem umas que têm uma rigidez cognitiva, assim, altíssima. Tem outras que já é um pouco mais leve. Então, a gente tem que avaliar cada criança, ter aquele olhar individual para ela. Porque tem algumas que vai conseguir dar conta, vai conseguir planejar. Tem outras que vai ter a questão do controle inibitório um pouco ali mais afetada. E
essas funções, elas entram também nas funções executivas do nosso cérebro, que já tem estudos que comprovam que as funções executivas, que é tudo isso que eu expliquei, elas são primordiais para que aconteça a aprendizagem. Então, assim, normalmente é onde mais afeta o processo de aprendizagem no autismo, porque eles têm principalmente a rigidez cognitiva, igual a Vi falou. Então, é muito importante ir trabalhando, incentivando essa criança aos poucos, para que essa rigidez cognitiva vá diminuindo. Toda criança autista tem dificuldade cognitiva? Não. O autismo, eu falo que ele é uma caixinha de surpresa. Cada criança, ela vai ter ali as suas... Por isso que é um espectro, né? Cada um vai ter ali as suas limitações, cada um vai ter habilidades que são muito bons, outros não. E a mesma coisa para a aprendizagem. Tem crianças que vai ter um QI muito alto, assim como outras que vai ter um QI muito baixo. E os que vai ficar na média, que vai conseguir acompanhar, né? Então, a gente tem que avaliar muito individualmente cada caso de autismo. Cultura familiar, isso vai, né, entra muito. É feita uma análise sobre o comportamento da família desde a gestão da criança? Gestação? Sim, desde a gestação. É o que todos os profissionais falam, né? Começa desde, acho que, da educação dentro da casa, né? Apesar da gestação, na gestação a gente não conseguir identificar o autismo, os sinais de autismo ele aparece desde bebê. E aí que fica um alerta para as famílias. A gente precisa começar a ter esse olhar para o desenvolvimento motor dessa criança, para os marcos de desenvolvimento. Isso precocemente. Precocemente. Eu tenho um caso de uma amiga que ela teve um filho e ela começou a observar os sinais dele. Com 1 ano e meio foi diagnosticado. Na verdade, ela não fechou o diagnóstico, então hoje ele não tem um laudo, mas teve todas as terapias. Hoje ele tem 8 anos. Ele não tem, assim... É uma graça, ele não tem atraso escolar. Um dos principais fatores nele, quando bebê, era a questão social. Hoje é totalmente... Ele interage. Ele interage muito bem, ele tem um olhar, ele percebe quando as pessoas estão bravas, quando estão tristes. E isso afeta muito crianças com autismo, essa questão social. Eu acho que é o principal no autismo, a questão social. E é muito ligada à aprendizagem. As pessoas não vê a interação social com a aprendizagem. Porque se a criança não olha nos olhos, ela não espelha, ela não socializa, ela não identifica comandos, interações. Exatamente. E quando a gente fala de aprendizagem, a aprendizagem ela está em todo lugar. No brincar com outras crianças, ela está no momento de fazer fila na escola, no parque, quando tá ali no parque, no momento em família. E a criança que não tem essa interação social, ela sofre muito porque ela acaba vivendo em um mundo totalmente dela. E ela não absorve o que vem de fora. Ela não absorve, ela não consegue se espelhar, igual a Vi falou. Ela não consegue ter um olhar de mundo, né? Como um todo. É muito voltado a ela. Me deixou agora com uma interrogação, tá? Você falou que desde de bebê dá para conseguir identificar se a criança tem autismo ou não? Porque... São os pequenos atrasos, né, que a gente percebe. Sim, então, mas o que acontece? Então, dá para nós entender que falta muita informação para a família, para os pais, por exemplo, reparar junto isso com a criança para começar. E quais são, quais são os pontos a serem observados? Aí a gente tem o Marcos do Desenvolvimento Infantil. Esse Marcos do Desenvolvimento, ele acompanha a criança desde bebê, de 0 até lá 12, 13 anos, tem o Marco. Então, assim, a criança, ela precisa sentar. Eu não vou me lembrar agora, mas eu acredito que é com 7 meses. Senta com 7, engatinha com 9. Com 9.
a criança daqui do Brasil e lá do Japão, até com 7 meses, ela tem que estar sentando. Deu 8, a criança não sentou, é um atraso. Atraso esse que eu percebi no Arthur, levei ao pediatra e o pediatra virou para mim e falou: mãe, mas você está estimulando? Eu falei: dentro do meu conhecimento, sim, mas eu estou sentindo que ele não está conseguindo. Né? Ele não sentou com 7 meses, não engatinhou com 9 e ele não conseguia se firmar sozinho com 1 ano. E eu fiquei com o médico, né? Cada criança tem seu tempo. Não. Cada criança tem seu tempo. Então, por isso que é importante observar, buscar ajuda profissional, e se aquele profissional não te validar, procura outro. E assim, cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo dentro dos marcos do desenvolvimento. Sim. Eles são importantíssimos. Uma criança tem que aprender a ler e escrever. Hoje, na nossa lei, diz que até o 3º ano, né, do ensino fundamental 1. Mas a criança ela começa a ser estimulada à alfabetização com 5 anos. Com 6, com 7, essa criança ela ainda não lê, ela não escreve, procura ajuda. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa de uma estimulação, porque às vezes pode ser uma estimulação, né, que não tem, a família não tem conhecimento, mas pode ser ali um sinal. Exato, né? É por não ter conhecimento. Exatamente. Né? A questão do Arthur, ele tinha hipotonia muscular. Por isso que ele não sentava. Por isso que ele não conseguia engatinhar. E geralmente, pelas pessoas não ter o conhecimento, o autismo ele acaba sendo identificado com idades avançadas, né? Tardiamente. Pode falar. E a questão social, ela começa já com o bebê. Assim, um bebê de 3 meses, ele já tem que mamar e olhar para a mãe. Um bebê de 3 meses que não mama e tem o olhar fixo para a mãe, já é um sinal de alerta. Por isso que chama-se marcos do desenvolvimento. O que é? No desenvolvimento, o que marca o desenvolvimento dessa criança? Com 3 meses ele tem que mamar, olhar para a mãe e olhar já para as mãozinhas. Com 4 meses, 5 meses, ele tem que começar a balbuciar algumas palavrinhas. Ele tem que seguir a mãe, os pais, ou quem estiver próximo, com os olhos, né? Aí, se ele não olha, ele tem um olhar fixo, só fica olhando para cima, não olha para os lados, nada, tem alguma coisa diferente. O sorriso social, né? Sorriso social. Nos bebês, e é algo que ninguém fala. Exatamente. A criança ela tem que apresentar um sorriso social. Exatamente. Então, passa batido. Passa batido. Eu atribuo também a muita correria. As mães hoje em dia, tudo, às vezes está aqui, está trabalhando, amamenta mexendo no celular, então, né? passa despercebido, aí tem o quê, né? Que nem o Marcos falou, né? Marco falou. Aí você vai ter um diagnóstico tardio, vai atrapalhar mais o desenvolvimento da criança, né? Vai estar tudo atrapalhando tudo na realidade. Mas que nem nós entramos na parte bem social, né? Que não é só... Sim. Porque veja bem, uma mãe que tem a criança e é sozinha, imagine a carga que essa mãe tem. Sim. Para lidar. Às vezes passa as coisas despercebido, entendeu? Sim. Mas assim, do mesmo jeito que passa despercebido, a gente precisa ter um olhar. Sim. Por quê? O nosso cérebro, ele busca padrões. Ao buscar padrões, o que ele faz? Ele compara. Tem uma comparação. E existe uma comparação saudável, que precisamos fazer com todas as crianças, e existe aquela comparação maldosa, que daí a gente descarta. A comparação saudável é o quê? A minha vizinha tem um bebê, tem um filho, que é 2 meses mais velho que o meu, ou é da mesma idade. Aquela criança, ela já fala, ela já pula. O meu não. É porque o meu é muito bonzinho. Mas entrando naquele detalhe, que uma vez você falou assim, não, porque o meu não faz, o meu outro faz... Não, mas é de outra coisa, que ela falou da maldosa. Ela falou que tem 2 comparações, tem a saudável e tem a maldosa, né? A saudável está baseada nos marcos do desenvolvimento, não tem como. Não está desenvolvendo Sim, igual. Exato. Aí a maldosa é assim, né? Só, né? O seu não faz, só o meu faz. Aí é outra coisa, O meu filho só tira 10 em matemática, o seu não tira. Aí já é a maldosa. A maldosa, Isso nós colocamos já em outros podcasts, já. né?
entendeu? Mas a gente precisa ter esse olhar de comparação com crianças da mesma idade. Sim. E a escola ela é fundamental para isso. Uma professora, ela tá numa sala com 20, 30, 40 alunos, né? E todos têm a mesma faixa etária. Todos os alunos ali, eles estão aptos para estarem ali, pela faixa etária, até mesmo porque existe dentro das escolas uma data corte. Crianças que fazem, um exemplo, aniversário depois de abril, maio, já, tipo, elas voltam um ano, porque o cérebro ainda não está preparado para acompanhar aquela turma. Deu para entender? Então, assim, todo mundo que tem ali, eles têm capacidade cerebral, cérebro maduro, para estar acompanhando aquela faixa etária. Uma professora que chama os pais e observa um olhar, né? Olha, a gente está percebendo que seu filho está com dificuldade aqui e ali. Escute, porque ela tem um olhar treinado para isso. Ela tem um olhar treinado porque toda a sala tá conseguindo escrever o nome, reconhece as letras, mas o Joãozinho não. Eu já estimulei o Joãozinho, eu já fiz atividades diferentes com o Joãozinho, mas mesmo assim ele não está indo. Então tem alguma coisa com o Joãozinho. Mas nesse caso, não entra a família, porque a criança ela não vai ficar 12 horas na escola, certo? Certo. Aí não tem que entrar o detalhe da família, o ensinamento da família. Você na tua área, por exemplo, onde que você exerce sua profissão, lá vocês têm, eu faço a pergunta para todos, fazer reunião com os pais para alertar tudo do que a criança está tendo, do que a criança precisa. Sim, hoje a minha atuação ela é totalmente clínica, então normalmente os pais que vêm com as queixas até mim. Mas em escolas, né, eu já trabalhei muito tempo em escola, então sempre que se percebia ali a gente está estimulando, percebeu que a criança não está acompanhando, tem alguma coisa, a gente chamava a família e conversava com essa família. Olha, a gente está observando um pequeno atraso, talvez, mas o que acontecia? O que eu sempre percebi? Quando eu saí de escola para o atendimento clínico, ficou nítido. A informação. Muitas vezes a gente não sabe para qual profissional encaminhar. Então, assim, óbvio, é um problema de fala, todo mundo sabe que é fono. Mas é um problema de aprendizagem. As escolas não encaminham para um neuropsicopedagogo, para um psicopedagogo que é especialista de aprendizagem. Normalmente encaminha... Qual que é a diferença de neuro para psico? Posso ser sincera? Deve. Quase nenhuma. Quase nenhuma. A diferença é que na pós, se você pega... É no salário só? Nem no salário, porque é quase igual. Não é quase nenhuma. A diferença é que a neuropsicopedagogia ela vai trabalhar 3 áreas. Que é a neurociência, sistema nervoso, anatomia cerebral, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, na nossa grade de pós, a gente aprende um pouco mais sobre o cérebro da criança. Sobre sistema nervoso, sobre as áreas, né? Para leitura, qual área do cérebro que ativa, para questões social, qual área do cérebro se ativa. Então, isso a gente aprendeu. E a psicopedagogia ela é mais voltada para psicologia cognitiva e pedagogia. Ok, aqui nós falamos muito sobre criança, né? Sim. E na tua área, por exemplo, com pessoas adultas, né? Como que é esse trabalho junto com pessoas? Porque o neuro serve até para parte do Alzheimer, né? Mas aí no caso... Não, entendeu? Mas eu tô falando, nós falamos muito da criança, sim, tudo. Sim. Mas e na área, por exemplo, com pessoas já de idade? Adultas ou terceira idade? Adultas ou terceira idade também, porque nós temos fatores de pessoas, né? Com autismo. Que nem minha irmã, Marinês. A sua irmã é um encanto, né? Sua irmã é um encanto. Ela tem quantos anos? 63 anos. E quando que foi descoberto? Eu avaliei ela uns 3 anos atrás. Então, e até aí então... a pai bateu o martelo. Até então era só DI, só déficit intelectual.
há um tempo atrás, né? Tudo quanto é nomenclatura horrorosa, que era Sim. retardada, era, Uhum. Não, antigamente era assim, é como era fala, muito triste, é né? santa ignorância, né? Antigamente era muito triste. Até Agora, porque hoje nós É. podemos falar que a questão da medicina e do estudo foi avançado mais, né? Avançou Sim. muito, né? sim, Do que tempos sim. atrás. Quando Né? eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, a Marinese é autista. Ela é autista. Aí eu comecei a observar, né? Ou seja, ela foi minha oficina ali, né? Uhum. Minha netinha, primeiramente, como criança, ela como adulta. Então eu fiz as duas oficinas. Aí eu comecei a observar, Você já nossa... acompanhou os extremos. Já acompanhei os extremos, E os aí dois. começa a perceber vários sinais e que Sim, nunca, talvez, ninguém sim. tinha falado. Não. E o que chega muito pra mim é assim, a criança recebeu o diagnóstico e o pai também, ou a mãe também. Normalmente E a mãe ou o pai nunca, sempre tiveram muita dificuldade social. Uma coisa também que chega muito pra mim, no meu trabalho, tô com problema no meu trabalho. Eu preciso de ajuda porque eu não consigo trabalhar. Eu não consigo ter um social em casos de autismo. Assim também como outros transtornos. Mas e como consegue identificar, por exemplo, do autismo com o TDAH, por exemplo, alguma coisa semelhante? Aí já é uma comorbidade do autismo, né? Além da parte social, tudo ele tem já aquelas comorbidades que o TDAH tem, né? E às O vezes mistura esquecimento, tudo. Tem essa- TDAH, Ah, pelo amor autismo de e Deus, altas aí habilidades. é- Né? aí- Em um único Aí cérebro. não, aí é muita no coisa. cérebro. Não, a maioria tem, viu? E a maioria tem. Muitos autistas têm comorbidades com outros transtornos. Ou Sim. seja, pode ter TDAH junto, pode ter uma descalculia, uma Déficit dislexia, intelectual. um déficit intelectual. Bem, como no Nossa, caso é da muito pra Marinês. cabeça. O autismo ele vem acompanhado. O que... E o que Na maioria das antigamente, vezes. o que antigamente não tinha toda essa parte de conhecimento, Não, estudo. conhecimento não. E muitos autistas grau 1, antigamente, vinham passando batido, né? Era o diferente, E era até hoje, né, esquisito. E foi indo. E sofria. E Sofria, sofre ainda. E Uhum. sofre ainda. Recentemente Sofre eu encontrei um colega de escola. A gente fez o ensino médio junto. Recentemente mesmo, assim. Ele, ai, que legal, né? Te encontrar, Gabi. Te acompanho no Instagram, vi que, né? Que legal. Gabi, você não sabe. E na escola eu lembro que eu era a única que conversava com ele. Mas eu confesso, que ainda brinquei com ele. Eu falei assim, ele falou, você marcou muito porque você era a única amiga que eu tinha. Mas eu confesso que eu era amiga dele porque ele me explicava algumas matérias de física, alguma coisa assim, que eu não entendia. E ele era um doce, assim, ele explicava com todo... Eu passei por isso. Então, assim, era uma amizade interesseira. Interessante. Né? Exato. Quando a gente se encontrou... Depois que eu fui descobrir A gente por deu causa risada. eram os interesses, era por causa de física, matemática, menos português, viu? Mas o restante de cálculo. E aí a gente conversando, ele falou assim, eu tenho uma filha, minha filha tem 6 anos, ela foi diagnosticada com autismo e eu também. Com o diagnóstico dela, eu descobri que eu era autista. Ele falou, e aí eu consegui entender o quanto que eu sofri na escola. E a gente teve um papo ali, né? E assim, não é que o diagnóstico, ele muda a pessoa, porque meu filho vai ser outra criança depois de um diagnóstico. Não. O diagnóstico, ele vai te dar um caminho para você seguir. Porque esse cérebro, ele funciona de uma maneira diferente. Ele vai dar um parecer para você, mas Exatamente. em questão mudar, não vai ter mudança. Não, nenhuma. A criança, se é uma criança agitada, vai continuar sendo agitada. Lógico, e daí a terapia, gente. Sim, Você sim. vai ter uma terapia voltada para aquela necessidade da criança, para auxiliar. Por que eu falo muito de escola? Porque crianças, nessa fase de escola, é onde mais sente dificuldade. É onde mais a criança sofre. Porque muitas vezes ela é taxada. Os professores não têm paciência, não têm informação, não sabem lidar com uma crise. Não adaptam a atividade. Não adaptam a atividade. A criança se sente inútil. Uhum. Ali, o que eu tô fazendo aqui, não consigo acompanhar. E é obrigada a um convívio social que muitas vezes está fazendo um mal para ela ali. Aqui, Gabi, nós temos uma polêmica, né? Eu e a Vivian, né? Assim, entre aspas, né? Eu só fico ouvindo. Eu sou adepta do homeschooling, Isso. para certos casos. E eu sou adepto que a criança tem que estar com convívio com as Social. outras, né? Social. Só que aí nós entramos em várias etapas, né?
que a criança ela precisa ter o convívio com as outras crianças. Ao mesmo tempo, eu entendo do lado da Vivian que seria como se fosse uma proteção para que você possa se dedicar. Não é nem só uma questão de proteção, Não, porque muitas vezes não pra tem você- sentido uma criança estar lá no 6º ano, o professor está lá dando aula de geografia, falando da história da humanidade, e a criança está lá no fundo fazendo um desenho. Então, mas eu falo para você Seria em questão muito da mais proteção de vantajoso para essa você. criança ela estar sendo instruída, ter um profissional adequado que fosse estar Tá ali vendo o debate trazendo aqui? coisas que iam ser úteis para a vida dela. Então, mas eu falo na proteção é o seguinte, você prefere o homeschool, por quê? Porque aí você vai pegar, você vai aos poucos ensinando gradativamente, não que nenhuma escola que vai se impor nas coisas num ritmo mais e essa avançado, criança que está não pode sempre ali exato, atrás, entendeu? pintando, fazendo um desenho. E ouvindo esse debate deles, né? É claro que tudo serve de Aí eu vou experiência, né? Além de ficar ouvindo essa briga, não, mas tudo bem, uma briga saudável. Lá na minha escola, eu já estou orientando, instruindo, os que estão abertos, que nem todos estão abertos, né? Conhecimento é tudo. Aos professores, vai passar a matéria sobre o quê? Ah, você vai ver hoje, vamos lá, a lua, os astros. Dê uma atividade lúdica para essa Adaptada. criança sobre a matéria, né? Então, eles já estão fazendo isso. Mas Eles estão fazendo Estão- isso já. Mas o quê? Um desenho? Oi? Um desenho? Algo desse um tipo. desenho, por Mais exemplo, voltado ao assim, tema. voltado, alguma atividade lúdica, por exemplo, sabe, ligue, né, o astro, tá vê que aqui ensinando, vai tá, longe, né? tá alfabetizando, assim, alfabetizando muito pouco, porque tem muitos que não são alfabetizados, né? Sim. Aí alfabetizando tá sobrando para mim, mas tudo bem. E você, Gabi, o que você acha que homeschool ou Escola. complicado, Vamos né? lá. Os dois têm razão. Os Obrigado. dois têm razão. Porque. Pelo menos eu não perdi de você. Não, eu acho Ela que é os inteligente. dois têm razão. Tem que analisar a criança, o que é melhor para ela naquele momento. Nós adultos temos mania de impor para as crianças. A gente tem também uma questão, principalmente quando a gente é mãe, a gente coloca ali uma certa expectativa. A gente quer que a criança vá para a escola, a gente quer que ele tenha um convívio. A gente quer, mas às vezes não é a realidade que aquela criança precisa. Então, você fala da realidade, né? Mas aí eu entro no outro detalhe, mais social ainda. Imagine você, como que, por exemplo, uma mãe vai fazer um homeschool, sendo que a mãe tem que trabalhar, tem que fazer, Sim. tem que correr atrás, porque o marido foi comprar cigarro, não Nunca voltou mais voltou. mais. Entendeu? Como que a mãe vai fazer? Como que a mãe vai fazer um homeschool? Entendeu? Entendi. Então, nós entramos... Então, mas aí, para essa criança estar lá na escola, a escola precisa estar isso preparada que eu ia falar agora. para receber essa criança. Porque essa conversa de inclusão que está rolando, fechando escolas especializadas, salas especializadas e colocando todo mundo dentro do mesmo ambiente, do mesmo convívio, não está Às vezes sendo não funciona. vantajoso nem para a criança típica e nem para a atípica. Porque a típica atrapalha o andamento da aula E não e seria... ela não e está não ali se- aprendendo. e não Ô, sei- Marcos, assim, ó, eu acho que quando eu falo de estudar o que é melhor para a criança, a gente não pode descartar a família. Uma fala que eu tenho, e eu falo para todo mundo, em todo lugar que eu vou. O aprendizado do seu filho, ele tem muito mais a ver com você do que com a escola. Você é muito mais responsável pelo Sim. que o seu filho aprende do que a escola. Sim, claro. Tá? Então, assim, quando a gente analisa uma criança, a gente tem que analisar a família. A base dessa criança é a família. Quais são as condições dessa família? Nós vamos entrar em discussão, hein? Quais são as condições dessa família? Essa criança, ela estar indo para a escola, ok. Porque também, um caso recente aqui, tá? De uma pessoa muito próxima a mim. Uhum. A gente conversando, virou para mim e falou assim, Gabi, a mãe trabalha numa empresa, horário comercial. O pai é motoboy. Horário flexível para levar para terapia, porque ele faz, né, vai para pai. Horário da escola é reduzido, tá? Porque ele não tem uma profissional ali para acompanhar, autista, nível 3 de suporte. E aí o pai chegou e falou assim, Gabi, cheguei para a escola e falei assim, olha, eu arrumei um emprego que eu preciso. Só a minha mulher trabalhando não dá conta. Então, assim, eu arrumei um emprego. Só que eu preciso que ele saia um pouco mais tarde. Ou ele entre um pouco mais cedo para bater com o meu horário. Sabe o que a escola falou?
Faz assim, então, pai, você traz a criança quando der. A escola não está preparada Aí, para receber. imagina entendeu? esse pai. É uma pessoa muito, muito próxima minha. Ele chegou pra mim, ele começou a falar, ele encheu o olho de lágrima. Eu respirei, eu falei assim, pera, vamos lá. O que você falou? O que você respondeu? Ele falou assim, nada, eu perdi o chão. E aí, essa criança vai ficar onde, né? Traz quando você puder. Eu preciso ir trabalhar. Minha esposa está E nó- trabalhando. E nós sabemos que isso daí é obrigação de todos e politicamente, Uhum. entendeu? Agora, que nem no caso dele, por exemplo, se ele vai entrar com uma ação, com advogado, tudo, eu acho que todas as escolas, tanto municipal, estadual, tudo, cada escola, ela deveria ter ali, por exemplo, uma sala somente dedicada, Sim. entendeu? Aí quer ter, como se diz, aquela parte de social, no intervalo, coloca todas as crianças, mas isso sendo monitorado por pessoas responsáveis, entendeu? E aí, Marcos, o que acontece? O problema ele é muito mais fundo do que a gente imagina, tá? É lindo na teoria. Na teoria, as No prefeituras, papel, sim. eles têm o AEE que faz acompanhamento. A criança ela vai ali no período escolar, depois ela vai um período oposto para ter estimulação cognitiva. Então, mas isso é complicado também. Porque assim, a família precisa se reorganizar para levar essa criança depois do horário de escola, para ver se essa criança aprende alguma coisa, um pouco mais, porque esse trabalho já não é feito durante o período escolar. Exatamente. Em uma sala específica para isso que consiga atender. Peraí, eu vou ter que arrumar. Realmente, Vi, esse trabalho deveria acontecer num período que Único, a criança já está ali, né? E aí a gente volta naquela coisa assim, muitas vezes a criança, ela não consegue acompanhar a turma em certo conteúdo. Em vez de dar um desenho para ela ficar lá no fundo da sala, por que não tira ela da sala e dá uma atividade ali que vai ser mais aproveitada? Onde realmente ela vai conseguir ser estimulada, onde realmente ela vai conseguir ter uma função social, ela vai se sentir importante, porque tudo isso também vai mexer com a autoestima da criança. A criança, ela vai colocando aquela coisa assim, eu só fico no fundo da sala. Eu só faço desenho, eu sou desenho. burro, eu não consigo acompanhar. E isso vai gerando angústias, não só para a criança, para a família também. Mas fora que as outras crianças também começam a... Bullying, né? Exatamente, fazer o bullying, né? Mas o que menos tem é bullying das crianças. É mais fácil ter de adulto do que de criança. Porque criança, eles são muito receptivos, né? Eles as acolhem diferente. Talvez se esteja bullying por causa da parte de criança, é por causa que vem de família. Sim. Porque as crianças só vão expressar aquilo que ela aprende dentro de casa. Mas na escola é muito difícil ter, pelo menos é o que eu vejo, que a gente percebe, é muito difícil. É a faixa etária. Ah, sim. Eu ia falar isso. Até ali 5, 6 aninhos. Ok. Até uns 7 anos. Eu colocaria até um pouco mais. Não, eu acho que criança, a partir dos 7 anos, ela Isso, já... a partir dos 7, isso. Sim. Porque daí ela começa a perceber, o cérebro dela passa por uma maturação onde ela começa a perceber que existem diferenças sociais, o mundo já não gira tanto em torno dela e do mundo fantástico que é a imaginação de uma criança. Ela começa a entrar muito na realidade com essa faixa etária de 8 anos. Então ela começa a perceber que o amiguinho ele é super legal, tudo, mas ele não aprende. E aí muitas vezes vem a fala do adulto. Uma fala que esses dias chegou até no consultório, né, de uma criança foi que ele falou assim, na verdade ele tem um amigo na escola, 10 anos, tem um amigo, e o amigo também é autista. E aí ele falou assim, esses dias a professora falou, porque ele é nível 1, nem parece que ele é autista, tá tudo bem. Mas peraí, não é porque ele é nível 1 que ele não sofre, que ele não tem limitação. E você vê que aí tem um preconceito. O preconceito ele começa nessas falas. Com certeza. Entende? Então, assim, o problema, que nem eu falei, ele tá muito mais a fundo. E não só em questões de políticas públicas, de prefeituras, de estado. O problema, ele começa dentro do coração de cada um. Da professora que não busca informação,
que a professora que vai taxar aquele aluno de preguiçoso. Que não trabalha a turma, né? Que não A trabalha. sala como um todo para entender, acolher e aceitar. Eu vou mais a fundo, né? Depois que a pessoa conseguiu lá entrar na escola, que é da prefeitura, alguma coisa, o ganho dela está garantido, né? Uhum. Então ela pouco se importa Esforço em mínimo. se aperfeiçoar no tema, né? Ou buscar o tema. Isso existe. Existe. Não, a gente não pode. Existe. Como Também também não podemos existe... generalizar, certo? Exatamente, isso que eu ia falar. Como existem professoras maravilhosas Maravilhosas, que vão buscam, buscar. não trazem claro, com atividade. certeza. Exatamente. Que vai perceber que a criança tem dificuldade naquilo, vai pegar ela talvez num momento sozinha. Acho que em todas as profissões tem o... Tem. O Arthur, a pro dele, né? As crianças todas lá fazendo pinturas, então ele tem um pouquinho de dificuldade para tocar no guache. Já tá começando a aceitar. As crianças pintando, desenhando, ele usa o guache para fazer o hiperfoco dele. É o alfabeto. Então, enquanto tá todo mundo desenhando, ele tá fazendo as letras. as letrinhas dele. E o hiperfoco dentro da escola, ele também... A gente tem que tomar um cuidado, né? A gente não pode... Porque normalmente a gente usa o hiperfoco para tudo. Para prender a atenção da criança, para tudo. E aí vem a rigidez cognitiva. Então, assim, a gente tem que... O hiperfoco, ele é bom. A gente pode usar ele para criar afinidade com essa criança, para estimular ela a estar ali, para ela querer estar no ambiente. Mas aos poucos, de uma forma bem leve, bem gentil, a gente tem que ir mostrando... Que existem outras coisas. Outro mundo, né, Vi? E isso não acontece dentro da escola, porque é muito mais fácil você prender a atenção da criança naquilo que ela gosta. E é um problema gigante dentro da escola. Então, assim, a atividade é adaptada para aquilo que a criança quer. Mas calma aí, nem tudo vai ser do jeito que a criança quer. Como que a gente vai estimular essas funções cognitivas se a gente já está criando uma barreira para que ela diminua essa rigidez cognitiva? E aí, outro ponto também que entra, isso eu vivenciei muito em escola, assim... A criança ela vai desenvolver ali uma certa brincadeira. Brincar com blocos. Eu acho que é um exemplo mais claro. Então, ela vai construir uma casa. Nós temos uma visão de casa. Que ela tem a porta, a janela, o telhado lindo, né? Uhum. Telhadinho vermelho, normalmente. E a criança, ela começa a empilhar lá vários blocos. Coloca um pra lá, outro pra cá. Aí vem a professora. Mas o que você tá fazendo aí? Tá errado. Tá errado, não é assim que faz? Por que tá errado? E se a casa daquela criança é daquele jeito? Por que a gente tem que cortar essa criatividade e colocar dentro de uma caixa? Não é? Até mesmo o próprio desenho da casa. O próprio desenho. A pintura, o coelho tem que ser sempre branco e etc. Você poda a criatividade. É porque no inconsciente do ser humano já está impregnado aquela forma. Mas da criança não. Mas assim, exatamente. Aí que está o errado, por exemplo. Aí que está o errado, por exemplo, da pessoa chegar lá e falar alguma coisa. É isso mesmo. E para qualquer criança isso é péssimo. Pro autismo é pior ainda. Acho que 20 vezes pior. E eu vivenciei isso dentro de escolas, assim, várias e várias vezes. E também dentro de escolas, eu lembro que eu trabalhei numa escola onde a gente começou a ter ali bastante casos de autistas chegando e não sabia muito bem como lidar com aquilo, né? Era novo para nós ali naquele ambiente. A gente tinha um caso ou outro, mas assim, começou a chegar uma demanda muito grande e sabe quando você se vê perdido no processo? Eu falei, opa, peraí. Foi a primeira vez que eu escutei falar sobre o ABA. Eu falei, eu lembro para minha diretora, eu era professora, cheguei para ela e falei assim, tô pensando em fazer uma pós-ABA, o que você acha? Ela virou para mim e falou assim, você pensa em fazer pós-ABA para trabalhar aqui dentro? Eu falei, né, pra gente ter ali, até passar para as colegas de trabalho. Ela falou assim, então você já descarta essa possibilidade, porque a gente não quer ser uma escola inclusiva. A gente quer ser uma escola típica. Meu Deus. Então você vê, por isso que eu falo, o problema tá da educação
Ele tá Sim. muito difícil. Ele é um buraco negro. Porque- A mesma parte, Porque por exemplo, que você está falando do seja homeschool, na que nem ela rede falou. pública ou na rede particular. Não, Ninguém então, está preparado exato, para mas receber muitas dessas crianças. que nem no caso, por exemplo, a Gabriela, ela quis fazer. E ela foi podada. entendeu? Exatamente. Entendeu? Então é aí que fica aquela diferença dos pesos das medidas. Uhum. Tem pessoas que querem se aprofundar no tema, entendeu? Mas tem pessoas que nem eu falo para você, ela tá ali, tá naquele conforto dela, tchau e Que é benção. o básico, Só que a arroz, turma não, feijão, só que a turma não tá entendendo a crescente que tá tendo. crescente demanda. Exatamente. É 1 a cada 38. E hoje em dia, a gente não pode falar do autista sem ter um olhar cuidadoso, porque a minha filha pode conviver com o autista dentro da escola. Eu preciso ensinar ela a diferença que é desse autista. Exatamente. Assim E como eu como posso ela se trabalhar comportar também. com ele, né? E como se comportar. Recentemente, eu peguei um relato de uma mãe na internet, é um relato real. A de que depois- Itupeva. de Itupeva. Eu passei para vocês, não passei? Uhum. Passei. Vocês viram, Passei. né, esse Aham. relato. E é um relato totalmente real, porque eu até comentei no vídeo da mãe, aí depois outras pessoas... Só para deixar detalhe, tá? Eu passei pro Marcão lá, tá? Você passou por Marcão? Passei pro Marcão lá, tudo. Passei para as pessoas que são mesmo de lá da prefeitura, De tudo. Itupeva. Passei também pro presidente da Câmara. Câmara dos Vereadores. Passei para todos. Então, porque assim, foi a criança, ela teve ali um momento de um pico de estresse muito grande. Sim. Então, ela se desregulou emocionalmente. E quem estava preparado dentro de um ambiente escolar para ajudar essa criança? Ninguém. Todo mundo sofreu. Mas você pode ter certeza que ele foi o que mais sofreu nessa história toda. Porque depois ele tem uma consciência do que o que ele fez com os amigos, que ele fugiu da escola, que não foi legal. E a hora que acalma as emoções, porque o nosso cérebro, ele funciona da tal maneira. Quando a gente se vê ameaçado, a gente tem um instinto Sim. primitivo Fuga. de fuga ou ataque. Normalmente a gente ataca. De defesa A gente- também, né? a defesa, o Totalmente ataque. Exato. Então ele foi primitivo, foi o controle inibitório dele atacou. E que essa criança Ele foi pro não ataque. tem culpa nenhuma. Não. E muito menos a mãe. Porque se nós ver o relato dela, ela já tinha toda a documentação. Ela já tinha todo. E eu passei pro Silas. Esse vídeo eu passei pro advogado Silas. E esse foi só um caso que apareceu nas redes sociais. Tem inúmeros casos assim. E assim, que apareceu nas redes sociais e teve ali uma visualização, Isso, todo mundo né? isso, Mas existem repercutiu. inúmeros casos, inúmeros. Sim, sim. Então, assim, ninguém estava preparado. E aí, a hora que a adrenalina daquela criança baixou, é o que eu fiquei imaginando, né? Depois de ver ali a mãe, o sofrimento dela no vídeo, a hora que a adrenalina dessa criança baixou, onde veio a consciência do que eu fiz, porque ele tem consciência do que ele fez. Imagina o quanto que essa criança não sofreu. O quanto que a mãe não se culpa, a família, sabe? Então, assim, você vê que as escolas, eles não são preparados. Eles não estão preparados para receber nem uma criança autista, nem uma criança com TDAH que não para quieta, nem uma criança com dislexia. A escola ela não está preparada para nenhum tipo de transtorno, porque as faculdades, as formações não tem. E aí tem um programa de formação que toda escola ela tem que dar formação contínua para os professores. Eu acho que de todas as profissões, a educação ela é a que mais tem que estudar continuamente e se atualizar. É formação do quê? Do brincar. É a formação do quê? A gente vai falar dos marcos do desenvolvimento. É importante você saber criar um ambiente para a criança brincar e explorar. É importante você saber sobre alfabetização. É importante você ter uma formação sobre bullying. Mas cadê a formação da neurodesenvolvimento, esqueci o nome. Da neurodiversidade? Não tem. Ninguém está preparado para isso. Ninguém. E é triste.
Porque daí a gente vê cada vez mais esses relatos. E nem toda família tem condições de ensinar a criança em casa. E aí, voltando a esse assunto, veio um caso, um estudo de caso que eu acompanhei. Um autista, ele tinha 5 anos, não verbal. Conseguiu lá, a mãe entrou com a ação judicial e tudo mais, conseguiu a vaga na escola, próxima à casa dela. Porque a vaga que estava saindo era para outras escolas que era mais longe, ele ia ter que ir de ônibus. Criança não verbal. Né? Ia sozinha ou não? Com o ônibus, sozinho, tinha monitora, mas assim... A mãe conseguiu a vaga, porque tinha uma escola assim, na rua da casa dela, no final da rua, ela conseguiu. Não verbal, chegou na escola, ficava 4 horas na escola. Não comia, não bebia, ficava sentado, praticamente vegetando em uma cadeira. Isso que é triste demais. Porque nenhum da escola tinha preparo para receber essa criança. A gente precisa de salas de aula. Assim, é obrigatório ir para a escola? Ok. Mas que essa escola esteja preparada para receber essas crianças. Porque não pode ser só um depósito. Bom, aqui eu e a Vivian e a Marlene, nós temos uma coisa em comum, né? O político, ele se faz muito bonitinho na televisão, nas redes sociais, tudo. Só que a turma tem que entender o seguinte, é dinheiro nosso, né? É dinheiro nosso. Nós somos o pagador. Não é favor, é Exatamente. obrigação. Nós pagamos o salário deles, entendeu? E eu queria entender o porquê dessa saga de fechar as escolas especializadas. Eu também não entendo, Vê. Porque eles vão ter o custo a maior para poder preparar profissionais para essa área. Isso é custo. E tudo que é custo, eles querem Estão limpar. arrebentando com as APAES. Tem APAE fechando para todo lado. Entendeu? Eles querem parar, porque é custo, não tem retorno para eles. E assim, a APAE é importantíssima. Não só para um autista. Tem muitas famílias que não têm dinheiro de pagar o tanto de terapia que um autista precisa. Não só autista. Eu tenho, tem tudo. Eu vou trazer um exemplo também familiar meu. Eu tenho uma sobrinha que ela tem a síndrome de Cornélia de Langer. É uma síndrome raríssima. Me fala na língua do pobre, por favor. Ela é uma síndrome que tem algumas questões que são muito afetadas. Então, qual seria a reação dela? O que aparenta na pessoa? O que aparenta? Ela tem um rosto, ela é um pouco menor do que uma criança normal. Ou já também acompanhei um caso de uma garota que ela era muito grande, tá? Então tem esses 2 extremos. As mãos são mais curtas, os dedos das mãos são mais curtos. E aí também é muito de cada caso, tá? Vou falar da minha sobrinha, que eu domino. Tem DI também? Tem. É muito afetada a parte intelectual. É muito afetada a parte intelectual. Então, assim, são crianças que essa parte intelectual não é desenvolvida. Chega até uma certa idade e para. Até um certo desenvolvimento e para, não vai mais. Então, assim, a minha sobrinha, ela sempre estudou em escolas. Ela estudou em escola particular, foi para a prefeitura. A escola da prefeitura que ela estudou, assim, ela tinha uma pessoa que acompanhava. A gente nunca teve problema. E ela sempre fez acompanhamento na PAI. Por quê? A questão com essa síndrome é você prepará-los para a vida social, para a vida futura. Então, saber se trocar, se alimentar sozinhos, né? E a PAI, ela tinha esse trabalho. Então, tinha a parte de... Minha sobrinha, ela fala de uma maneira muito arrastada. A gente não... Você tem que conviver para conseguir entender, né, o que ela fala. E quando foi para ela ir para o ensino médio... Eu fui uma das pessoas que olhei para minha cunhada e falei assim, briga, vai aonde for preciso, mas não deixa ela ir para a escola. Porque na prefeitura ela não podia mais ficar, particular não aceitava. Como é que pode? E aí, tipo assim, a diretoria de ensino, né, secretaria, ela tem que estar matriculada ou vai perder a guarda. Tá, para onde vai essa criança? Ela não tinha 18 anos ainda, né? E eu fui uma das pessoas que eu peguei na mão da minha cunhada e falei assim, não manda pra escola. A minha cunhada, por quê, Gabi? Eu falei, bullying, ela vai sofrer. E aí eu falo que
Deus, ele prepara pessoas na nossa vida, né? E quando ela foi para uma escola estadual, eu tinha algumas amigas que trabalhavam lá como professoras. É uma escola de bairro, bem pequena. Uhum. E aí eu cheguei para uma das minhas amigas e falei assim, minha sobrinha vai, o que você acha? Ela falou, Gabi, a gestão dessa escola, todo mundo, eles cuidam. São Vai acolhedores, tranquilo. né? Isso é E eles importante. têm, Acolhe, né? eles acolhem e eles têm um Sim. trabalho com as crianças de Na cuidar. realidade, isso. Então, assim, ela estava no terceiro do ensino médio, todo mundo ali, já são quase adultos, vamos dizer assim. E ela, aquele toquinho, aquela coisa. E ela tinha uma acompanhante que eu guardo no meu coração até hoje, porque é um carinho que ela Forma um tinha. elo, né? Forma um elo. Então, assim, ela ia no mercado fazer compra para a escola. Eles desenvolviam o social, ela estar inserida no social, mas também as coisas que eram importantes para ela. E eu falo que isso foi o tapa na minha cara. Porque eu fui uma das primeiras que falei para minha... Mas a escola estava Porque você não preparada. sabia para onde ela ia. Exatamente. E a escola estava preparada para isso. Ela teve a formatura. Ela teve a sorte de Olha ir que para A Beleza, formatura escola. do terceiro do Que ensino lindo. fundamental foi lindo. Assim, eu fico arrepiada de lembrar, porque mexe muito com a gente. E foi essa minha sobrinha que me inspirou a ir para a área da educação. Porque, como eu comentei aqui, eu entrei na faculdade como engenharia ambiental. E ela foi uma das inspirações para mim ir para pedagogia. E ter a minha formação de pedagogia e estudar até hoje, assim. Nós perdemos uma Greta. Brincadeira. Pelo amor de Deus, aquela Greta é complicada. Mas tudo bem. E na tua área, você já pegou pessoas, que nem eu disse, adultos ou idosos? Idosos não. Tá, pessoas adultas, é mais trabalhoso, é mais complicado, ou ele mantém um vício? Vamos lá, adultos. Hoje eu não tenho nenhum adulto autista que eu atendo, mas já passou um autista por mim. Os adultos, eles vêm procurar porque eles têm uma demanda que precisa ser sanada, né? Então, de trabalho, social, então eles querem aquilo. É diferente da criança. A criança, ela não tem ainda consciência que ela precisa daquilo. Uhum. E o adulto tem. E ele tem muito desejo. Então, assim, hoje eu atendo uma moça que ela tem dislexia, faz faculdade, e a grande questão é a faculdade. Ela faz uma faculdade de psicologia. Olha só. Que é difícil, tem que ler pra caramba, ela ama ler, só que ela tem muita dificuldade ao conseguir escrever, colocar as suas ideias no papel. Então, assim, a gente tem um trabalho e ela gosta muito, até os atendimentos com ela é online, porque funciona. Ela tá ali de coração, porque ela sabe que ela precisa, diferente da criança. Entendi. A criança, ela não tem essa consciência. Então, com o adulto, de certa forma, é um pouco mais fácil de trabalhar, porque é o que ele quer. A criança Ele tem que ir precisa. para um caminho lúdico. Exatamente. Primeiro, afetivo. Você precisa conquistar aquela criança no amor. A criança tem que te amar. Ou você conquista a criança no amor, ou ela não vai querer ir na sua terapia. Como nós tivemos o Aba lá, o Sérgio, né? Sérgio. Sérgio AT. E ABA. AT. Ele também é formado também em ABA também. Nossa, ele é muito Ele coração. ele é muito E ele do falou comum. isso, Ele né? é uma graça, Eu vou falou. assistir. Você assistiu? Ele Ele é fora do fantástico. comum. E Fora é do comum isso. mesmo. E principalmente com autista, tá? Uhum. A criança, vamos falar, né, da criança, até do adolescente que tem autista, eles carregam um diagnóstico pesado. Um diagnóstico que a sociedade olha com um olhar de coitadinho. Rotula. Eu já acho que, sempre falo aqui, eu acho que eles estão num nível superior a Sim. nós e são anjos. Eu também acho. Eles Sim. têm uma sensibilidade. Sim. Sim. É O muita que vai- pureza, o não que- tem maldade. O que vai não tem. acontecer, eles já percebem. E nós não. Não. Eles até avisam nós. Eles conseguem transmitir isso de uma forma. Sim. E eu tenho vivido esses dias isso com a Marinês. Com a E Marinês, é fala um lindo, pouco. né? Com a Marinês, É lindo, É lindo. A Marinês, ela tem, como eu já te falei, ela tem 63 anos. É uma autista com um DI bem leve, né?
minha companheirona, minha companheira, e esse dia está sendo até minha ajudadora, porque eu com essa comorbidade no braço aqui, né? Vamos falar assim. E ela, assim, sempre ela me fala às vezes coisas e você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Sim. Por que você não faz assim? Por que você não faz daquele jeito? Eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Ela me orienta de uma tal forma que eu falo, nossa, meu Deus, é um anjo. É um anjo, mas é um anjo. Eles são anjos. Eles têm uma anjo. percepção de mundo que talvez se todos nós tivermos um pouquinho assim, ó, o mundo seria um pouquinho melhor, né? Sim, com certeza. O Arthur, ele veio pra dar uma desacelerada, sabe? Opa, mãe, olha aqui, vem cá, vamos viver um pouquinho, um dia de cada vez. O Arthur, acho que... É uma conquista. Não, o Arthur, ele veio na tua vida para mostrar para você como o mundo é diferente, né? E cada coisa é totalmente diferente. É que nem eu falo para vocês, eu entrei nesse mundo aqui por causa de vocês duas, né? E eu vejo quanto falta de informação, entendeu? Nossa, é uma coisa assim que eu fico abismado. Cada vez que eu passo, cada vez que eu procuro, cada vez que eu exploro mais, eu não tenho esse vício, tá, Gabriela, de como você comer livro, ler livro. Até acho que é por causa da tua área. Sim. Precisar, né? Que nem da Marlene, Como precisa. Eu sou professora de português e NeuroPP. Então eu tenho que estar ali constantemente. E eu amo. Eu amo. Só ela tem que virar à noite lendo. Se eu não conseguir tomar alguma coisa para não pegar no sono, alguma coisa, dentro dessa área, inclusive sobre autismo, eu viro à noite estudando. É o hiperfoco. É o Hiperfoco. Hiperfoco aqui, ó. Marlene. Audição aguçada, hiperfoco em leitura. A Vivi acha que eu tenho um pezinho no autismo, eu devo ter. Eu também ela está me avaliando. Não, eu acho que ela é chata. Eu quero processar as duas. Sério, falei para o advogado processar as duas. Mas é isso. Se a gente for analisar, né? Eu descobri um atraso no meu processamento auditivo recentemente. Então, assim, se a gente for avaliar, talvez acho que muitos todo mundo de dá. nós não sei, temos. Sim, mas o Dr. Thiago Castro mesmo alguma fala, coisa. né? Se você for ver os genes, todo mundo tem os genes, só não desenvolve Só não os genes. desenvolve, exatamente. Nós vamos pegar, então, Abraham Lincoln, Então, presidente dos Estados Unidos, um dos maiores. O homem mais rico lá do mundo, você estava falando, eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome O dele. Elon Musk. Elon Musk. Tem. Isso. O maior jogador, Messi. Sim. E Einstein. Querem mais do que o Einstein? Sério, o Einstein. Então, assim, temos que estar preparados. Sim. E quando a gente, né, falando de aprendizagem, as escolas, elas precisam tomar vergonha na cara. Sim. De verdade. E ir atrás, não depender... porque o meu município não... agora eu vou falar uma coisa assim que eu fico muito, A tal muito chamada verba. triste. Eu ofereço palestra de graça. De graça. Eu não cobro nada. Vocês sabem disso, né? Já oferecemos praticamente um congresso. De graça. Sim, a gente só precisava de um dia e um espaço para levar os profissionais para falar para toda a rede de educação da cidade. E alguém aceitou? Não. Tá aí. Então, assim, e começa pela gestão das escolas, tá? A gente culpa muito... Eu fico, às vezes, brava com isso, porque muita gente culpa o professor. Tudo bem, é que nem a gente falou, tem profissionais e profissionais. E aí a carga cai em cima do professor, porque o professor não vai atrás, porque o professor é lerdo. Mas o professor... Eu fui professora. Cara, a gente tem uma demanda que é absurda. E às vezes a gente chega na coordenação e fala assim, então, eu tô com dificuldade aqui. Tá bom. Tipo, o problema é seu, se vira. Primeiramente, cai toda a carga, por exemplo, em cima dos professores. Só que para os professores terem um apoio que vem de cima, da diretoria, de uma gestão, de uma prefeitura, é totalmente diferente. Mas é por isso que eu falo, Marcos. Exato. Precisa de uma sala especializada, entendeu? Não, eu não sou... Um ambiente especializado. Não adianta querer tentar fazer essa inclusão lá com mais 40 crianças. É que na nossa área, por exemplo, que nós estamos tentando... É humanamente impossível. Então, mas o que nós estamos tentando fazer é levar para que as pessoas também comecem a pensar. E que as pessoas comecem a achar o que é melhor para que o filho dele possa fazer. Sim. Essa é a nossa função.
aqui. E entendeu? reivindicar, né? Exatamente, que as aprender pessoas a reivindicar falam, os seus direitos. Levar a informação Né? para que as Reclamam, pessoas tudo. possam buscar. Exatamente, e reivindicar os seus direitos. Em questão, se exatamente. você quer fazer algo, você já é. Eu falo aqui pela nossa cidade, tá? Pela nossa cidade. Aqui você quer levar algo de informação para as pessoas, ou você quer no seu lado profissional, você quer fazer alguma coisa de novidade, de criatividade, algo mais, os que estão lá vai começar a olhar assim, não, tá querendo se aparecer, a tal da inveja, começar a querer te bloquear, começar a te ignorar, entendeu? E isso tem muito. Então, só que os retardados dessas pessoas hipócritas, né? Eles não entendem que eles estão convivendo dentro de uma sociedade a qual está a realidade está aí para aprender, meu. E a pedra, Entendeu? o telhado. De vidro, né? Eles acham que o telhado deles não são de vidro, entendeu? Não são de vidro. Pedra um dia cai. Então assim, toda essa discussão, ela é um buraco negro, onde aí tem a internet que tem profissionais maravilhosos que levam informação, né? Que nem o Dr. Tiago Castro. Eu adoro ele. Dr. Rafael Angel. Então, assim. Marco Antônio. Estamos O Marco dando a nossa E nós? Mas dando a nossa contribuição. tem também aquelas pessoas que levam informações erradas para a internet. Isso é um perigo. Existe muita formação e na área de professores, um exemplo. Então, assim, você tem para pessoas que vendem muito material pronto para professor. Tem pessoas que vendem o apostilado da BNCC ali de uma maneira enxugada, porque é chato você pegar a BNCC, você tem que ler, é chato, não é legal. Eu te dou um pacote de bolacha, mas você não sabe fazer a bolacha, você tem que saber fazer a bolacha. Então tem pessoas que vendem essa parte, mas o que, assim, posso estar enganada, talvez não conhecer, mas eu não vejo pessoas que vendem ou que levam de graça um conteúdo para professores, para escola, focado nessa parte de transtornos, de autismo. Então, assim, eu me vejo muitas vezes pensando com o seguinte pensamento, e às vezes eu me envergonho por isso, mas é a realidade. Eu queria estar na sala de aula hoje com o conhecimento que eu tenho. Porque talvez muitos alunos que passaram por mim, e assim, não é querendo me gabar, mas eu tenho contato ainda com algumas mães que têm um carinho enorme, que fala assim, foi você que fez a diferença na vida do meu filho. Mas é claro. O carinho, o que acolhimento. uma pessoa pode transformar a vida. Mas assim, se eu tivesse o conhecimento clínico que eu tenho hoje, meus alunos seriam, cara, eu teria um olhar totalmente diferenciado para cada um, para cada dificuldade de cada um encaminhamento diferente, uma maneira diferente de trabalhar. Então, é que nem eu falo, eu tô, desse tempo todo aqui que eu tô fazendo o podcast junto com a Vivian e com a Marlene, 2 semanas aqui eu comecei a fazer um levantamento de um projeto, tanto aqui como lá fora, tá? Porque eu tenho conhecimentos lá fora. Então, isso daí futuramente nós vamos bater esse papo. Sim. Nós vamos bater esse papo porque é um projeto que eu quero fazer. Eu tenho o site disponível. Então, nós vamos fazer algo, porque eu tenho objetivo futuramente, é que o governo está me bloqueando, eu tenho o objetivo de fazer web TV também. Só que, por enquanto, o governo está bloqueando em todas essas coisas, né? Taxaram até a blusinha da Shopee, né? Pois é. Então, mas, fora isso daí, eu consegui... nós vamos elaborar outro projeto que vai envolver bastante coisa. E é importante. Acho que a gente precisa de. E uma coisa que a gente pode saber, é feito de coração, tá? Sim. E nada remunerado, porque nós nunca vimos nada remunerado quando você quer fazer alguma coisa, né? Você encontra bastante obstáculo. Encontra. Sim. E, né, quando a gente fala do autista, principalmente, tem as informações que são muito genéricas. Porque anda na ponta do pé, porque tem os movimentos estereotipados, porque até hoje ainda tem uma grande
troca de diagnóstico. Muitas vezes é diagnosticado como autista, né? E não é. É outro diagnóstico. Gabi, qual a importância da neuropsicopedagogia clínica na escola? Quando a gente fala da neuropsicopedagogia, a gente tem que pensar que ela tem duas áreas, a clínica e a institucional. E isso está no código da Associação Brasileira da Neuropsicopedagogia. São duas abordagens diferentes. Na clínica, ela é um ambiente controlado, onde se dá eu como paciente, né? E aí a gente tem ali começa com um processo de avaliação, onde a gente faz um mapeamento do cérebro dessa criança, como que está as funções cognitivas, executivas, memória, o brincar dessa criança, o emocional, tudo isso entra dentro dessa avaliação. Eu falo que é um mapeamento mesmo do cérebro. Sim. Então a gente consegue compreender a raiz do problema, a raiz da dificuldade que essa criança apresenta. Quando a gente fala na neuropsicopedagogia institucional, a gente vai avaliar aquele grupo, aquela sala em específico. Então, a gente tem um trabalho com um grupo. Dentro desse grupo, a gente consegue, né, identificar aqueles alunos que têm ali um pouco mais de dificuldade. E aí, a gente passa para um atendimento mais individualizado, onde a gente também faz ali uma certa avaliação, começa a compreender essa criança, esse indivíduo. Lembrando que tanto na neuropsicopedagogia clínica quanto a institucional, a gente tem que seguir protocolos. São protocolos que a gente segue desde a avaliação até a intervenção. E a institucional também, a gente tem protocolos para trabalhar o grupo, a faixa etária, se é escola particular, se é escola municipal, tudo isso entra para essa avaliação. Então, dentro de uma escola, tem um papel importantíssimo, porque a gente consegue avaliar aquele grupo, vamos dizer ali, uma sala de primeiro ano, que é um processo de alfabetização. E hoje em dia vem uma grande dificuldade de alfabetização. Muitas crianças começam a apresentar problemas nesse processo de alfabetização. E por que começa a apresentar dificuldades nesse processo? Porque é onde o cérebro ele exige ali um cognitivo maior. E às vezes a criança não está preparada. Então, a gente consegue identificar essas crianças, a gente pode fazer testes coletivos. Poxa, todo mundo teve uma pontuação boa, só que tal aluno, ainda, né, 3 alunos ali teve uma pontuação um pouco mais baixa. A gente vai ter um olhar especializado para essa criança. E quando a gente fala de conteúdos acadêmicos de escola, é um degrau, é uma escada. Então, assim, a gente começa aprendendo as letras. Aí, aquele degrau, eu falo que o cimento daquele degrau, ele tem que estar muito sólido. Aquele conhecimento tem que estar muito sólido para ele partir para o próximo. Que é o nome, que é reconhecer o som daquela letra. Porque hoje em dia também, quando se fala em alfabetização, e aí é onde muitos pais ficam desesperados, principalmente pais, né, atípicos, pais de terra, que nós fomos alfabetizados de uma maneira. Então, eu fui alfabetizada, e eu demorei muito para ser alfabetizada, que eu lembro, assim, das minhas dificuldades, que era assim, o B e o A vai formar o Bá. Então, o B e o A vai formar o Bá. A gente sabia o nome da letra. A gente não reconhecia o som que essa letra tinha, o fonema. E hoje em dia, a gente alfabetiza com fonema. A gente tem que ensinar o som da letra. E quando eu descobri isso na fase adulta, quando eu fiz uma pós em alfabetização, eu brinco, né? Eu falo que deu um clarão, assim. Eu falei, a gente fala o som de todas as letras e não percebemos. Emília Ferreiro. E a gente não percebe. E às vezes eu tô conversando com alguém, com uma mãe, aí eu falo, porque o M, você vai fazer a atividade do M em casa, o M, ele não é o M, ele tem um som, que é um, né? Faço o som, explico pra mãe. E aí a mãe fica assim, como assim? Eu falo, peraí, a gente volta e explica o porquê. Tem essa dificuldade. Então, dentro da escola, a gente precisa ter esse cuidado também das turmas, tipo assim, esse conhecimento que eu passei aqui, todo mundo fixou bem?
Tá, então a gente vai para o próximo degrau. Uma dúvida. Sim. Você falando do fonema. É ensinado na escola hoje ou não? A maioria das escolas alfabetiza usando o fonema. por esse método. Pelo fonema. Não usando a palavra toda na forma de código. Então. Que isso eu percebi que está atrasando demais. E trazendo muita dificuldade de leitura para as crianças e interpretação. Sim. Tipo, se ela não reconhece a palavra, ela não sabe ler a palavra. Ela decora. Porque não tem conhecimento de fonema. E aí, gente, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Essa é a grande realidade que ninguém aceita. O cérebro, ele não é o órgão do nosso corpo que é o mais que gosta de ser movimentado. Ele não gosta, ele gosta de usar as mesmas conexões neurais que a gente já é acostumado a usar. Então, assim, imagina que todo dia você acorda, você escova o dente, você faz o café. O dia que você muda isso, o seu cérebro ele não gosta. Ele não gosta, porque ele já está acostumado que você vai despertar, Rotina. ele vai fazer isso. E aí, imagina isso para um TEA, por exemplo. Né? E o nosso cérebro, do mesmo jeito que ele tem essa preguiça, ele prega umas peças na gente. Isso já é comprovado, tipo, por percepção visual, que tem aquelas pegadinhas e tal. E para ele é muito mais fácil decorar, decifrar, né, aquele código, do que eu reconhecer o som que o B, que o A tem dentro de uma palavra. Porque isso vai exigir do nosso cérebro muito mais funções, né? Então, assim, quando a gente fala de uma palavra, quando a gente faz a leitura de uma palavra, um exemplo, casa, a palavra casa. Você vê ela lá escrita, uma área do seu cérebro vai associar a escrita e ao significado. A outra vai puxar a parte visual, então você vai pensar ali num desenho de uma casa. O outro vai trazer a escrita dessa casa. Então, para ele é muito mais fácil decorar essa palavra do que você reconhecer cada som para conseguir ter uma leitura fluente e uma interpretação boa futuramente. E aí que as escolas, às vezes, têm um problema. Como eu falei, a gente precisa reconhecer as letras. Ficou bem claro aquilo? O cimento daquele degrau tá bem duro, a gente passa para o próximo. Ficou bem duro, a gente passa para o próximo. E o que acontece? O cérebro é preguiçoso, ele vai criando estratégias, principalmente para as crianças, que é assim, eu não consegui entender muito bem. Eu entendi mais ou menos, mas eu consigo dar um jeitinho aqui de empurrar com a barriga, sabe? E aí, muitas vezes, a alfabetização vai bem, vai, né, tropeçar, tal, mas a criança vai ser alfabetizada. Aí, lá no 6º ano, 5º ano, 4º ano, vai ter uma grande dificuldade no quê? Na interpretação. Se a criança ela não lê bem, ela não escreve bem, se ela não lê bem, ela não vai escrever bem, ela não vai interpretar. Ela vai ter dificuldade em todas as disciplinas, porque está tudo ligado. Sim. Então, assim, para você ir bem em história, você tem que ler aquele texto lá sobre a descoberta do Brasil e entender aquele texto. Para você fazer uma prova, você tem que ler a pergunta e conseguir interpretar essa pergunta. E aí a criança vai começando a ter muitas dificuldades. Quando tem uma neuropsicopedagoga dentro da escola, com um olhar institucional, além de ter esse cuidado com os alunos e conseguir identificar esses problemas precoces e conseguir uma intervenção precoce, ele apoia toda a equipe. Que muitas vezes aí cai de novo naquilo que a gente falou, que não é preparada. Então, assim, uma escola que tenha esse auxílio consegue ter uma adaptação curricular adequada, porque adaptar currículo não é fácil. Não é você dar desenho, não é você colocar uma musiquinha, não é você só ficar no lúdico. Tem que ser funcional para essa criança, tem que estimular o cognitivo dessa criança. E é que nem eu falei, o cognitivo envolve muita coisa. Envolve muita coisa. E dentro do TEA, cada criança aprende de uma forma diferente. Sim. Então, não dá para englobar ela dentro do padrão de uma sala de aula normal. Na verdade, eu falo para todo mundo que
Cada criança, começa pela família. Cada família é um universo. Cada criança é uma estrela dentro daquele universo que a família ensina. E cada cérebro é extremamente único. E no TEA, isso é, assim, muito, muito real. Porque daí a gente vê casos e casos. Tem casos que a criança tem o social muito afetado, tem casos que o social é muito tranquilo. Tem casos que a criança tem dificuldade de aprendizagem, tem casos que não. Tem casos que a criança é muito inteligente. E aí também fica um alerta, né? Crianças muito inteligentes. Às vezes a criança ali, com 3 anos, já está conseguindo ler. É um sinal de alerta também. Altas habilidades. Altas né? habilidades. O Arthur, ele nos surpreendeu esses meses pra trás. Na sessão de fono, ele começou a ler uma palavra aleatória. Aí a gente falou, gente, ele sabe ler. Ele não é verbal, ele tá começando a verbalizar agora. Ele leu coxinha. Ela tava montando, né, uma atividade no computador. Ele sentou no colo dela e começou a usar o multigestos. Então ele identifica Sim. o som da letra já, né? E ele começou a fazer o multigesto. Coxinha. E aí Ele você nunca vê. comeu. Ele uma não coxinha, é- ele nunca viu uma coxinha, ele nunca comeu Ele uma não coxinha. é E ela verbal. ficou emocionada, né? Sim, todo lógico. mundo. Quando ela falou pra nós aqui, né? Marco, Meu, você ele- não tem é noção. aquilo de não usar o código. Não usar o código. Em si. É, o fonema. porque assim, ele não é verbal, mas ele consegue ler. Ele é capaz de ler. E por que ele é capaz de ler? Porque ele não decorou o código, entendeu? Sim. E assim, dentro de uma terapia, não tem mais nada que é mais gratificante de você ver o avanço da criança. É. Eu tenho um caso, assim, que é outra criança hoje. Então, assim, eu vou em reunião com a escola, nossa, é uma felicidade. A última reunião que eu tive com a escola semestre passado, final, né, antes de entrar nas férias, eu parei no estacionamento, acho que eu chorei 5 minutos. É. Por mais que é um trabalho muito em conjunto e a escola teve um papel fundamental, para ele conseguir aprender, eu estava lá estimulando a memória, eu estava lá estimulando a concentração, a atenção, ele ficar sentado, porque ele não ficava sentado. Numa sessão de 50 minutos, ele não sentava. Ele fazia atividade em pé. E o dia que ele passou 30 minutos sentado, eu cheguei em casa, eu fui tomar banho com a minha filha, né? Eu comecei a chorar e ela falou assim, ela olhou assim pra mim, né? Aí eu falei, não, filha, tá tudo bem, né? A mamãe tá chorando porque a mamãe tá feliz. E eu fiquei com aquilo, e é uma sensação que eu não sei nem te explicar. Eu não sei explicar. Porque é mais do que gratificante. Com É certeza. mais, assim, eu cheguei à conclusão que é o dom que Deus me deu, sabe? Exatamente. A diferença que você faz naquela vida. Exatamente. O teu valor, né? O teu valor por aquilo. E aí que tá a grande importância da neuropsicopedagogia. Porque a gente não trabalha só a questão da criança ter que aprender, se alfabetizar, saber matemática. A gente trabalha todos os aspectos. Todos. O emocional, o social. E aí, né, vem ali uma galera que fala assim, mas o social, o emocional é psicóloga. Realmente, dependendo da criança, eu preciso ter um trabalho com uma psicóloga junto, porque eu não sou formada em psicologia. Mas o emocional, ele é importantíssimo para o processo de aprendizagem. E aí a gente vê casos, recentemente eu peguei um caso que veio também, a criança, ela, porque não vai, não aprende. Tá, apliquei todos os testes, porque a gente trabalha com testes padronizados, quantitativos e qualitativos, né? Todas as áreas, para ela poder aprender, são preservadas. São preservadas. Por que essa criança não está aprendendo? Porque ela não tem um vínculo afetivo com a professora. Ela não conseguiu criar esse vínculo com a professora. E ela não aprende. Ela ela fica interesse. batinando, Mas- ela não tem interesse. Mas esse vínculo, quem tem que conquistar é o professor, né?
Sim, mas somos seres humanos, né, Marcos? Sim. Às vezes a gente tem pessoas que a gente não se Tem identifica. afinidade. Tem pessoas que, entendeu? Então, assim, é muito Mas complexo. eu acho que geralmente, por exemplo, quem tá nessa profissão, filha, faz por Sim, amor, né? faz. Eu tenho... Não é. Tem casos e casos. É. Eu sofri bastante com fono em relação ao Arthur. Muito, Fono? muito. Com fono. Porque ele é não verbal e eu precisava de uma profissional que entendesse, né, a forma que o Arthur aprende para conseguir desenvolver ele. Sim. E muito tempo eu não tive respaldo, sabe? E tudo que eu levava para profissional, olha, ele faz isso, né? Vamos, né, pegar isso que ele já faz e melhorar, trabalhar. Sempre desvalidado. Então, E esse é um grande problema. quando ele, agora, com a fono nova, que, sabe, criou o vínculo. Ela é SA, né? Ela trabalha com comunicação alternativa Aumentativa. Então, é Sabe, uma comunicação... assim, pouquíssimo ótimo. tempo ele já deu um boom. E assim, é um vínculo. Pra qualquer coisa, a gente... Que veio com nós aqui, né? Fazer. Isso. Ai, eu assisti. Não, mas também. eu acho, que nem eu falo, aqui só vem pessoas que Só. faz por amor. Sim. E assim, esse vínculo é muito importante. E você escutar a família. Porque quando a família ela chega até o terapeuta, até a escola, ou, né, aonde for, ela tá carregando uma dor. Ela tá carregando um sofrimento. Isso quando a família se preocupa, né? Porque tem muitos que eu vou falar pra você, enfia Sim. lá na escola e acha que a escola é obrigada a fazer as Sim. coisas, né? Mas, Aí- graças a Deus, até hoje, a maioria das famílias que eu recebi Aí nós são entramos no famílias- conselho tutelar. Mas como ele está falando, é quando vai até o profissional, então é uma É. família que já está se importando, Sim. certo? Ele Sim, tá indo, claro, tá buscando. claro. Mas eu acho que desenvolvimento. todo mundo é uma criança. É uma criança que precisa se desenvolver e ter um Sim. mínimo de independência futura. Sim. Exatamente, filho. E compete a nós fazer isso. E agora eu vou falar uma coisa. Autistas são super capazes de desenvolver, de ter uma vida normal, de ter um trabalho, de ter um social. São capazes. Lógico, tem as limitações? Tem. E é por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar, né? E dentro da equipe multidisciplinar entra a escola. A escola não trabalha sozinha. Sim. Entendeu? Aí cabe o quê? Porque o que eu faço? Gente, eu falo que às vezes eu sou até um pouco chata, porque eu pego no pé. Mãe, como que tá na escola? O que a professora falou? Então, assim, e às vezes a criança não vai na escola, né? Na terapia tá tudo ótimo, mas na escola fica patinando. E aí, às vezes, eu escuto assim, porque pode ser que tenha mais alguma coisa? E esses dias eu escutei uma frase e eu falei assim, vai ser minha frase a partir de agora para as escolas. Essa criança, ela já tem um diagnóstico. A gente não precisa achar outro. Mesmo que pode ser que tenha uma comorbidade, mas a gente não precisa. A gente precisa desenvolver essa criança no melhor, nas suas potencialidades dentro do ambiente escolar, sabe? Então, às vezes as escolas, elas tentam justificar o insucesso procurando outros diagnósticos, ou ocupando a família, ou ocupando terapia, e não é assim. Ou eu trabalho todo mundo junto para ter sucesso, É ou uma não vai ter. engrenagem, né? Uma Uma engrenagem, ou não vai ter. Perdeu um dente já era. A neuropsicopedagogia, se você pegar no código de ética, e em todos os livros, traz isso. A gente precisa trabalhar com outros profissionais. A gente não trabalha sozinha. Porque a aprendizagem, ela não é algo ali, você vai aprender o A e acabou. Não, ela vai envolver várias coisas. Ela vai envolver como que a criança vai manipular essa informação, como ela vai armazenar essa informação, como ela vai acessar essa informação, como ela vai ser estimulada com essa informação. E eu acho que é bem importante também a gente ressaltar que o processo de aprendizagem, de uma forma geral, ele acontece como? A gente recebe essa informação, seja visual, auditiva, tato, a gente recebe. Essa informação, ela vai para um lugar que a gente fala que é uma mesa de trabalho. E aí entra um pouquinho da memória de trabalho. O que é isso? Então, ela vem para essa mesa de trabalho, essa informação, a gente vai manipular ela.
Então, tem informações que a gente vai manipular e vai descartar. Poda neural. Então, assim, a gente vai pegar um número de telefone, um exemplo. Uma sequência ali de números. Então, a gente vai pegar essa sequência, né? Vai manipular na cabeça, vai discar e a gente vai descartar. A gente não precisa armazenar, né? Como vai ter outras, um exemplo, uma continha de mais ali, você vai ter que armazenar aquele esquema, né? Como que se faz aquela continha de mais? Você vai ter que armazenar a informação, que se eu pegar 2 dedinhos mais 2 dedinhos, contar, vai dar 4. Estratégia, né? Entendeu? Então, isso eu tenho que armazenar, essa, né, noção de contagem e tal. Então, vai chegar nessa mesa, aí nessa mesa a gente vai selecionando. Selecionou, isso aqui é importante. Então, isso passa para uma memória de curto prazo. De curto prazo, ela vai passar para uma memória de longo prazo e ser armazenada. E aí entra uma questão super importante. Foi armazenada essa informação. Quantas vezes eu vou estimular? Porque quando a gente fala de ligação neural, né? O que é? De uma forma assim bem simples. Pensa num caminho de areia. Você passa por aquele caminho de areia, ele fica marcado. Então, você fez uma ligação neural, ficou marcado. Se você não passar mais por ali, o que vai acontecer? Aquele caminho apaga. Roda neural, Sim, apaga. Agora, se eu vou estimular, sempre passar naquele caminho, aquilo vai ficando cada vez mais marcado, até que chega no nosso inconsciente. E a gente acessa essa informação sem esforço, porque ela já está muito fixada. Entende? Então, tem algumas habilidades... Mas é um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo. Inclusive com autista. Principalmente com autista. Ele tem uma poda neural diferente. Do quem não é autista, né? No caso aí. Do típico. E a questão da memória de trabalho, da gente organizar as informações, manipular, né, nessa mesa de trabalho, com o autista também é diferente. Tem autistas que têm essa habilidade, essa memória de trabalho afetada. Entende? Então, que eles não conseguem manipular a informação. Ou eles manipulam a informação de uma maneira muito mais rápida. Entende? Entendi. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. E não só ensinar, estimular. E aí que entra também. Por que tem que ser multidisciplinar? Porque eu vou fazer na minha terapia, vou trocar ideia com a outra terapeuta. Falou, fiz isso. Ah, legal, a gente vai trabalhar isso, a gente, né, trocou a informação. E em casa também tem que trabalhar isso. Para que esse caminho seja reforçado. Até que ele consiga fazer essa ligação neural, né? Usar essa ligação de uma forma inconsciente. Automático, né? Automático. Exatamente. E isso nós adultos fazemos o tempo todo. Tem coisas que a gente faz, exemplo, escovar os dentes. Todo mundo sabe escovar o dente. Você não precisa ter um esforço cerebral para isso. Mas quando você está ensinando uma criança a escovar os dentes, para ela é um esforço cerebral. E aí que tá, a primeira infância é importante, principalmente na vida de um autista. A gente tem que ter um olhar para essa primeira infância diferenciado. Um olhar que desde bebê a gente tem que estimular, a gente tem que estar presente, a gente tem que observar. Observar, opa, peraí, não, né, tá com dificuldade na questão motora, então a gente vai estimular essa questão motora. Lógico que quando a gente fala de questão motor, tem várias outras questões que podem entrar também, né? Questões musculares e tudo. Mas a gente precisa ter esse olhar para todos, para tudo. Todas as áreas. Para todas as áreas. Principalmente na primeira infância. E aí eu trago um dado bem interessante que eu falo que se toda a família, né? Todo pai e mãe soubesse disso, talvez olhasse para a criança de uma maneira diferente. Por quê? De 0 a 6 anos, se forma as principais ligações neurais, que é a base que vamos usar para a vida inteira. É a base que vai se formar o caráter, né? Para a vida inteira, Entendeu? não só o caráter, mas a base que a gente vai usar para aprendizagem, a base que a gente vai usar para o social, para o emocional, para tudo. É de 0 a 6 0 anos. a 6 anos. É as principais ligações neurais. E aí tem aquela coisa, a infância... é um tempo muito curto. Só que você pisa nela o resto da sua vida. Ixi, Maria, que eu diga.
Você pisa na sua infância o resto da sua vida. Tem coisas que às vezes você não entende. Por que que você tem aquele, né? Ah, eu não gosto disso, mas por que que eu não gosto disso? Aí se a gente vai buscar, foi algo que aconteceu na sua infância. E isso aconteceu comigo recentemente. Eu esqueci de um fato que aconteceu comigo. Um fato bem importante, eu esqueci. E eu participei de uma mentoria, onde no final dessa mentoria, eu precisava escrever a cada setênios os principais acontecimentos que eu lembrava. Só que daí eu falei assim, e tinha que escrever à mão, porque a escrita à mão, ela liga mais neurônios, né? Ela faz mais ligações neurais do que o digitar. E aí que tá a importância da gente escrever à mão. É um exercício maravilhoso pro cérebro. E aí eu comecei a escrever mesmo. Eu lembro que minha avó me conta que eu nasci, papapá, eu lembro disso, lembro disso. Assim, e bem detalhado. Porque eu achei, assim, algo super interessante. E aí eu lembrei desse fato. E quando eu lembrei desse fato, isso não que justificou, mas eu entendi vários comportamentos que eu tenho hoje. Entende? Seria uma autorreflexão, então. Uma autorreflexão. Uma autorreflexão. E isso se chama metacognição. E a metacognição, ela é importantíssima para que a criança consiga aprender de uma forma autônoma. De uma forma ali com mais, não certeza, mas mais certeira, vamos dizer assim. Por quê? Quando uma criança está no processo de aprendizagem e ela erra, ela consegue pensar, ela consegue refletir. Por que que eu errei? Aonde eu errei? Como eu errei? Tá? E crianças autistas têm mais dificuldade de ter essa metacognição. Né? E aí ela não consegue identificar onde ela errou. Se a gente não identifica onde erramos, é mais difícil da gente acertar. E aí que entra a importância da gente estimular o pensamento. Não só de quem é autista, de todas as crianças, mas quem é TEA, muito mais. A gente precisa estimular essa criança a pensar, ter respostas por ela mesma, porque nós adultos damos respostas prontas. Então a criança começa a falar, né? O quê? Você quer água? Você quer ir no banheiro? A gente não dá espaço para criança. Para a criança. E muitas vezes ela não consegue nem terminar o seu próprio pensamento, porque ela já foi interrompida e aí acabou. Sim. Muito bem. Muito bem. Algumas considerações finais? Eu quero falar por último. Nessas considerações finais, eu quero falar por último. Então tá bom. Eu acho que a neuropsicopedagogia ela é uma ciência, né, muito nova. Muito nova, começou lá em 2008, então tem poucos profissionais aptos. Tem bastante profissionais, só que eu acho que não tem a valorização que deveríamos ter. E aí, que nem eu falei, muitos ainda, né, porque a psicopedagogia realmente é um trabalho muito parecido, mas tem as suas diferenças e é uma profissão que a gente precisa ter um olhar, porque a gente não cuida só do aprender, né? A gente cuida do indivíduo como um todo. E, assim, é um cuidado que eu tenho nos meus atendimentos, que é não acolher só a criança, a família. A família, a escola, porque a escola às vezes também sofre com aquela criança. E né, aí para quem está em casa assistindo, ensine. Mesmo que você não conheça ninguém que tenha ali um transtorno, não só o TEA, mas eu digo qualquer outro transtorno, ensine. Porque a gente convive diariamente com pessoas. Hoje tem o YouTube que pode, né? A internet, tudo que pode apoiar, né? Que pode fazer, né? Que pode ajudar. Então tem esse olhar. E tem um olhar também que atrás de toda dificuldade, se a criança está com dificuldade no andar, está com dificuldade... Atrás dessa dificuldade, não só de aprendizado, mas qualquer dificuldade, é um pedido de ajuda. E essa criança não sabe pedir ajuda. Então a gente tem que ter um olhar acolhedor e afetivo. No final aí, o que você acredita que nós podemos fazer para melhorar e levar essa informação
a mais para as pessoas? A mais, eu acho que a gente tem que, profissionalmente, assim, né, que eu observo, acho que a gente tem que parar de ver outros profissionais como competição, e sim como uma grande equipe, onde cada um tem um união. jeito. Falou tudo, né? Falou tudo agora, Onde né? eu tenho uma percepção, talvez a Marlene tenha outra, mas nessa troca... A Marlene tem, sim. Mas nessa troca que a gente vai ter, eu e ela vai crescer. Não é uma competição. Somam-se os saberes. Exatamente. Não é uma competição. Exatamente. E quando eu saí da escola e fui para a área clínica, eu me senti sozinha. Eu até comentei recentemente com uma amiga, eu falei assim, eu nunca me senti tão sozinha, porque quando você é professor, você senta na sala do professor, ali sai assunto. Sai assunto de adaptação, de atividade, do que fez, do que deu certo, do que não deu certo, fala até mal de outras professoras, e aí vai. Só que na área clínica você não tem isso. E quando você chega para outros profissionais que você tenta ter essa troca, existe uma barreira, porque ela não te vê como aliado, ela te vê como concorrente. Uhum. Isso que é complicado. triste, E é triste. Muito triste. Eu vejo assim, Gabi, ultimamente, tanto nossa área como pedagogia, psicopedagogia, neuro, todas essas áreas que estão cuidando aí, né, da neurodiversidade, que nós temos muitas, né, eu vejo assim, não como uma profissão. O AT escolar, né, a TO, eu vejo hoje em dia não como uma profissão, mas como uma missão. Eu creio que Deus está levantando hoje profissionais como você, como eu, como tantos outros mais que já passaram por aqui, né, Marco? Uhum. Assim, como uma missão realmente, uma missão a ser cumprida. Eu estou vendo assim já há algum tempo já, e percebo isso aí muito forte. E parabéns por essa missão, né? Que Deus continue te abençoando, Amém. né? Te usando para cuidar das crianças, dos pais, da família, que também precisa ser acolhida. Sim. Muitas vezes famílias são deixadas de lado, é só a criança, né? E as famílias, a gente, às vezes, né, passa despercebida e acaba esquecendo que a família precisa ser acolhida, inclusive a mãe, como o Marcos sempre fala, né? E orientada. Sim, né? acolhida e orientada, nesse acolhimento Porque e não adianta orientação. cobrar da família Sim, se ela sim, não não, Não tem orientação. orientação. E você Sim. sabe, Marlene, que, assim, complementando, eu percebi isso quando eu virei mãe. Quando eu virei mãe, eu trabalhava em escola. Eu fiz adaptação de, sei lá, quantas crianças. Eu fiz adaptação de várias crianças. E eu lembro que algumas mães me olhavam nos olhos e falavam assim, ai, obrigada. Obrigada por deixar eu ficar um pouco mais. Obrigada por não levar ele chorando para a sala. E aquilo, mas eu nunca entendi a fundo aquilo. Lógico, eu ficava, nossa, né? Que lindo. Faça a diferença. Mas eu nunca entendi. Até o dia que eu precisei colocar minha filha na escola. Eu passei 6 meses da minha vida direto com ela. Onde eu tomava banho com ela, eu acordava com ela, eu dormia com ela, eu comia com ela. E aí eu precisei voltar a trabalhar. Ela começou a adaptação na escola uma semana antes, ela ficou doente. E eu precisei voltar. E tudo que eu procurava sobre adaptação escolar, várias coisas sobre a criança. E sobre a mãe, que ficou 6 meses da vida cuidando dela. E na minha maternidade, o mais difícil, o processo mais doloroso que eu passei foi a adaptação escolar. Isso porque você é uma Isso que professora. Foi, né? Outro processo muito doloroso que ainda... Quem é meu seguidor aí, eu sempre falo que um dia eu vou estar pronta para falar, porque eu ainda não estou. É o desmame. Você encontra 1 bilhão de artigos científicos e vários profissionais falando do desmame para a criança. E para a mãe. E para a mãe. Que passou 2 anos amamentando a criança. Porque não é só o alimento. É porque ali você tem uma troca de energia também, né? É Nossa. uma conexão fora do comum, né? É uma conexão fora do comum, entendeu? Não é só tem a criança, tem a mãe. Eu nem vou falar muito Exatamente. disso, senão eu já vou começar a chorar, gente. Não. Porque é algo assim Deixa que isso daí eu vou saber pegar no seu breu depois. Mas não se tem. Quando a gente fala das crianças, muito se fala das crianças. Sim, e pouco se pouco se fala fala das do- mães, isso. das famílias. Aqui nós debate muito sobre questão de autismo, né? Sobre as crianças, sobre as pessoas, tudo. Mas a gente tem que colocar em consideração as mães, né? Porque, olha, não é uma carga fácil, né? Pretendemos fazer E às aí, vezes eu Marcos. fico perguntando, né?
às vezes eu imagino, né? Essas mães devem chegar num lugar, mesmo tomando banho e tudo, elas choram para descarregar esse peso, porque peso entre aspas, tá? Não é pela criança, não, mas por essa carga toda emocional que ela tem. A sobrecarga. Todas as responsabilidades e tudo. Chora, né? Tudo. Ah, tem que chorar. Tem que chorar. Ah, eu que não sou mãe atípica choro, imagina quem é atípica. É complicado. E isso é uma coisa que eu penso muito. Eu E o- falo, é difícil ser mãe típica. Típica. É difícil. Sabe, tem hora que eu paro e falo, gente, tô fazendo tudo errado, pera. Imagina quem é atípica. A Vivi tá aí pra... Havia sua suspeita de falar dela, né? É porque é guerreira, né? Nossa. Foi assim, muito prazer em conhecer a Vivian. E eu conheci pela Marlene, né? A Marlene gosta de me deturbar, mas tudo bem. E a Má também, né? Tem uma carga ali com a irmã, Sim. que veio o diagnóstico Sim. recente. As duas Agora, faz, né? as duas faz tudo por amor. Eu por imagino a sua infância com a sua irmã, a sua mãe, sem informação. A gente não Né? tinha assim muito, pelo fato de ela ser a mais velha, a gente não tinha esse entendimento, né? O que é o autismo, o que era, mas ela assim, ela sempre foi assim, teve mais dificuldade para tudo, Sim. né? Na escola, não acompanhava, mas pelo fato de eu ser mais nova, eu assim, eu não me recordo. Uhum. Minha mãe que fala, ela ficou 5 anos no terceiro ano, tanto é que era na terceira série. Tanto é que ela é alfabetizada, ela lê e escreve. Porque se não tivesse raciocínio, não tinha a formação continuada. Imagine naquela época, né? Então, ela foi ficando grandona, grande. Aí realmente ela começou a sofrer bullying. Sim. Aí a mãe tirou, porque ela começava a chegar chorando. Sim. Aí a mãe tirou da escola. Então, assim, a gente não recorda muita coisa. Vai recordar mais da adolescência, essas coisas, né? E ela é um amor. Recorda. E ela é minha Ela grande é. companheira. Eu cuidava dela e da mãe, né? Há uns 20 anos, mas nunca na minha casa. Morava em casa, tinha casa em cima e embaixo. Então elas ficavam na casa de baixo, tranquilinhas, duas. Sim. Uma cuidava da outra. Aí a mãe faleceu. Aí ela veio morar comigo. Aí é outra realidade. Aí eu agradeço a Deus, falo, nossa, obrigada, Deus, porque eu fui buscar e hoje eu sei lidar. Porque senão ia ser mais difícil ainda, sabia? Sim. Ia ser mais difícil, porque é totalmente diferente. Você lidar com crianças, que no consultório tem crianças, tem adultos também, né? Mas mais crianças, você lidar com crianças. Daqui a pouco você está lidando com uma mulher, né, de 63, uma idosa, Uma que é senhora. criança. Uma senhora que é criança. Imagina os Não desafios é fácil. de Desafio. uma menina atípica, né? Entender toda a questão hormonal, Isso, transformações isso. do corpo. Não, para ela não foi fácil. Não foi fácil. E quem viveu tudo isso com ela foi minha mãe, né? Então agora ela veio para mim uma outra realidade. E eu amo, sabe? Assim, eu amo. Que lindo. É minha companheirona, é tudo. E dá pra ver o brilho nos olhos, né? Quando fala. Que lindo. Vê? Sim. Bom, obrigada, Gabi, por dedicar esse seu tempo aqui com a gente, trazer bastante informação. Gratidão. Deixa suas redes sociais, seus contatos. Pode falar? Pode Pode falar. falar? Pode falar. Pode falar Não, também, pode falar. a exemplo, você pode falar também sobre onde você trabalha, né? Se você acha que Vale a pena. vale a Sim, pena. E se lógico. você tiver alguém também lá de profissional que queira vir fazer um podcast junto aqui, fazer parte aqui, entendeu? Sim. Somar Com sempre nós, pode vir você também com a pessoa, tá? Ah, A gente legal. arruma um microfone a mais, tá? A gente faz um bate-boca, a gente coloca um microfone a mais. Legal. Bom, hoje eu só tenho o Instagram. Estou aí com planos de começar um canal no YouTube, mas por enquanto tô dando conta do Instagram, então a gente tá aí. O meu @ é GabiNeuroPP. Levo informações não só sobre processo de aprendizagem, porque eu sou especialista nisso, mas sobre maternidade, reflexões da vida e por aí vai. Eu atendo na cidade de Itupeva e Jundiaí, né? Em Itupeva eu atendo no espaço Superação e também na clínica Avivar, que é uma clínica muito legal e eles são especialistas em autismo. Né? O espaço Superação também é um espaço super legal.
E em Jundiaí eu atendo também aí particular os atendimentos, né? Quem sabe futuramente eu venho para Jarinu? Quem sabe? Mas eu tenho algumas pessoas de Jarinu que já me procuraram para atendimento em Jundiaí. Então, assim, fica aí à disposição para quem precisar. Telefone para contato? Nossa, aí você me pegou, não sei o telefone de cabeça, então não? deixa eu lembrar. Mas pode deixar. Gente, eu sou péssima de memória, de Né? verdade. Entre em contato pelo Instagram. Pode deixar que eu arrumo o telefone e coloco o telefone descritivo embaixo. Isso. E é isso, assim, é um prazer. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, quem também tem aí uma demanda de adultos, vem. Alguns adultos, dependendo aí de como for, a gente faz o atendimento online. Criança e adolescente não atendo online, presencial, porque a gente tem que ter o olho no olho, criar o vínculo, ter essa troca de amor, carinho, e eu gosto muito disso. Então, minhas considerações finais? Tô de mal de você, Marlene. Gabi, obrigado pela sua presença, obrigado por você disponibilizar esse dia que você poderia estar com a família, está aqui trazendo informações para nós, né? Agregando a mais, e nosso estúdio aqui de podcast fica à disposição para você, o que você precisar, está disponível, tá? Eu agradeço a Vivian, não ia falar Miriam não, viu? Vivian, Marlene, nossa, teve cada gafe aqui, nossa senhora. É que meu cérebro é preguiçoso. Tô aprendendo com a Entendendo, né? Tá bom. Desculpa. Agradeço a Adega Empório Falcão por contribuir com nós, e quem quiser também patrocinar, quem quiser também nos ajudar, entre em contato conosco, vai estar o número marcado aqui embaixo. E é isso, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Sou muito grata, muito grata. Obrigada. Uma delícia de tarde. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos nós. E quem nos acompanhou até agora, não deixe de dar o like, curtir e compartilhar. Marlene, faz a propaganda do caneco. Ah, olha que chique, ó. A câmera tá lá. Ah, que chique. Olha hoje. Chiquérrimo, ó. Caneca da Jarinu News, mais perto de você. Olha só. A Gabriela que... Lindo, hein? Lindo. A Gabriela que lindo. Estreou. Estreiei, fiquei super... Estamos chiques. Se achando. Toda chique que estreiei a caneca. Obrigado a você. Presente, tá? Com certeza. Obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos. Fique com Deus, tá? Amém. Deus abençoe a nossa semana e nosso final de semana. Amém. Vocês são chatas, mas eu gosto de vocês, viu? Beijo a todos.